Vamos lá? Romanos capítulo de número 10, versículo de número 1. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 1, que diz assim, está até aqui na tela: irmão, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Para nós entendermos esse versículo, é necessário nós também lermos o cabeçalho. O cabeçalho está falando: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Judeus, nós sabemos que são o povo de Israel. E a Bíblia está dizendo que o povo de Israel, que os judeus rejeitaram a Deus. Você vê que o próprio Jesus só pregava para o povo de Israel. Os próprios apóstolos e discípulos só pregavam para o povo de Israel. Nenhuma outra nação ele pregava. Então Deus só veio para o povo de Israel. Só veio só para os judeus. Mas a Bíblia está dizendo ali o quê? Que eles rejeitaram a Deus. Não precisa abrir. O Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 11. A Bíblia diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ele veio para os que eram dele, só o povo de Israel, mas o povo não recebeu. Aí o versículo 12 diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, aos que crê no seu nome. Aqui é uma palavra muito pesada nesse versículo de número 12, porque se nós analisarmos o que nós acabamos de ler no versículo 12, diz: mas todos quanto receberam, os que receberam, a Bíblia está dizendo aqui, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Isso significa o quê? Que todos aqueles que não recebem a Deus, ele não é o filho de Deus, ele é criatura. Ô, labacanda súbia. Então a Bíblia está dizendo aqui em Romanos que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aleluia. Mas o versículo de Romanos 10 primeiro está falando, vamos ver aqui novamente, Romanos 10 primeiro. Aleluia. Irmão, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: o desejo do coração de Deus é por salvar Israel. É o desejo de Deus. E quem é israelita? Nós somos enxertados no jebuseiro. Nós somos enxertados na oliveira. Porque querendo ou não, nós somos israelitas porque somos enxertados. Eles rejeitaram a Deus e agora nós o aceitamos a Deus. Porque se você for observar, eu coloquei um estudo aqui falando a respeito do apóstolo Paulo, porque essa passagem de Romanos capítulo 10 primeiro fala os judeus e os gentios, e Paulo é conhecido como pregador do gentio. Deus constituiu ele para pregar em várias nações, países que Paulo pregou. E Deus disse: já que vocês rejeitaram,
Eu vou usar o apóstolo Paulo para poder pregar nas nações. E a Bíblia diz que ele pregou na Turquia, na Ásia Menor, ele pregou na Galácia, na Frigília, Antioquia, na Psídia, Icônio, Listra, Derbe, Éfeso e Trode. A Bíblia diz também que ele pregou na Grécia, Filipe, Tessalonicense, Berélias, Antenas e Corinto. A Bíblia diz que ele pregou na Síria, antiga Síria, Damasco. Ele pregou em Chipre, na ilha Mediterrânea. A Bíblia diz que ele pregou em Israel, na Palestina, Jerusalém e Cesareia. A Bíblia diz que ele também pregou em Roma e na Espanha. Enquanto as pessoas de Israel o rejeitaram, Deus usou Paulo para pregar para as nações. Morebagassuri Nagafás. Glória a Deus. Abrindo nossa Bíblia, no livro, glórias a Deus. Aí você vê que Paulo pregou nas nações. E a própria Bíblia vai dizer aqui no versículo aqui, ó, que eles aceitarão ao Senhor. Uma profecia da Bíblia Sagrada dizendo: Paulo, pode pregar para essas nações, porque muitos gentios que não são israelitas, eles vão aceitar ao Senhor. E muita gente, irmão, está aceitando a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo de número 28, e o versículo de número 28, a Bíblia diz assim: seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. A Bíblia está dizendo que Deus falou: Paulo, você vai pregar para o gentio a minha salvação, e eles ouvirão. Então Deus não manda um pregador em vão. Deus não manda um pregador à toa. Deus não envia uma pessoa na igreja à toa. Se Deus enviou você para a igreja, é para dizer que Ele não ama somente o povo de Israel, Ele ama a todos aqueles que abrir o coração. Oh, glória a Deus! Aleluia! 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 No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo de número 9, glória a Deus. Hebreus, capítulo 5, e versículo de número 9, que diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Consumado significa o quê? Cumprir tudo aquilo que está escrito. E a Bíblia está dizendo que o próprio Jesus, ele consumou tudo aquilo que estava escrito para a eterna salvação para todos aqueles que obedecem. Então, se nós obedecermos, nós teremos por garantia a vida eterna. Jesus, ele teve um retorno novamente, porque ele consumou tudo. Estava registrado, e está registrado, no Salmo de número 22. A Bíblia fala sobre o sofrimento do Messias, o sofrimento de Cristo, no Salmo de número 22. Isso, há 1000 anos atrás, já estava falando do Cristo. E nesse Salmo, capítulo de número 22, nos diz que Jesus ia estar com sede, e eles lhe daria não água na esponja, mas daria vinagre e fel. Quando Jesus pediu a água, ele viu que estava com sede, ele botou a esponja. Jesus disse assim: está consumado. Então ele colocou tudo que estava escrito, ele consumou, até mesmo a água que não era água, ia ser esponja. Ele disse: não, falta uma coisa, Deus,
Só falta somente essa água, que não será água, será um vinagre. Será fel. Então, ele foi obediente em todos os versículos da Bíblia. Jesus não deixou passar Se estava 10 mandamentos, ou 512 mandamentos, Jesus cumpriu tudinho na risca. A obediência. E através dessa obediência dele, nós somos co-herdeiros da salvação eterna. Filipenses capítulo 1, versículo de número 19. Glórias a Deus. Filipenses 1 e versículo de número 19, que diz assim: aleluia, porque eu sei que isto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo de Jesus Cristo. Então, resultará salvação para mim pelas vossas orações. Então, se eu também não oro, não vai vir um socorro de Deus sobre a minha vida. E o que é oração? É falar com Deus. Deus sabe a minha necessidade. Deus sabe a sua necessidade, sabe, mas Ele não vai intervir se você não orar e conversar com Ele. Não intervém, não. Ah, mas Deus sabe todas as coisas. Claro que sim. Mas se você não pedir, é a mesma coisa. Eu estou querendo ajudar uma pessoa, exemplo. Estou querendo ajudar uma pessoa, mas eu espero a pessoa chegar até mim. Se a pessoa quando vai procurar um emprego, bota um currículo. Aí todo mês você liga, então em 15 dias, bom dia, boa tarde, da empresa tal, colocou um currículo aí, e já está tendo vaga. O pessoal começa assim, esse rapaz está interessado no emprego meu, em 15 dias ele está ligando para cá. Então, se a pessoa não está interessado nas coisas, não vai procurar a Deus. Então nós, irmãos, precisamos orar, falar nossas necessidades com Deus pelos nossos lábios. Ele diz assim: não, Deus sabe todas as coisas. Claro que Deus sabe, mas se você não pedir, Deus vai agir? Não vai agir, não. Ele não vai agir. Oh, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu vou falar a respeito aqui de um homem, irmão, uma história muito linda, falando sobre Cornélio. Que história maravilhosa. Quem conhece essa história da Bíblia, ele tem as características do homem chamado de Jó. E eu vou lhe mostrar nas escrituras que ele tem essa característica. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, e versículo de número 35. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e versículo de número 35, que diz assim, o 35: mas o que lhe é agradável, aquele em que qualquer nação o temer e faz o que é justo. Então, nesse versículo aqui, 35, está falando o que é agradável a Deus. Aleluia! É que a pessoa venha temer a Ele. E o que é temer? Respeitar e reverenciar ao Todo-Poderoso. E nesse versículo 35 está falando assim, ó, qualquer nação. Deus está dizendo agora, olha, não é só o povo de Israel, não. É qualquer nação que me invocar, ou qualquer pessoa que me invocar, pode ser de qualquer etnia, pode ser índio, pode ser pessoas que moram na roça, qualquer etnia dos 4 cantos do mundo que me invocar e temer a mim, é conhecido como justo. Aleluia. O versículo 1 de Atos 10 nos fala sobre
Cornélio, o centurião. Ele era um centurião. Ele não era qualquer pessoa na área do exército. Ele tomava conta de quantos soldados? 100 soldados. Ele poderia ser um homem soberbo, um homem orgulhoso, um homem exaltado, pela posição que ele tinha. Porque você quer conhecer um ser humano? Dê poder a ele. Dê poder ao ser humano, você ver. Ele vai logo lhe rejeitar logo, vai logo sair logo do... Vai logo lhe rejeitar. Essa é a pura verdade. Mas a Bíblia diz que esse homem, com todo o potencial que ele tinha no exército, era um homem totalmente de Deus. E quem é de Deus é diferenciado. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Esse homem não era do povo de Israel, ele era italiano, ele era do povo de Roma. E Deus estava de olho neste homem. E para Deus estar de olho em nós, no versículo de número 2 diz que ele era piedoso. Ele não poderia ver nenhum soldado passando necessidade. Ele não aguentava ver uma pessoa passando necessidade que ele ia ajudar. Ele era piedoso. O homem ajudador também, a Bíblia fala também que Jó ajudava todos os empregados, irmão. Dava cobertor, dava comida. Está na Bíblia, na passagem de Jó. E esse homem chamado Cornélio era piedoso. Sim, a Bíblia colocou escrito piedoso para um ser humano, porque realmente ele é. Deus não ia colocar e dizer que esse centurião Cornélio era piedoso sem ser. Piedoso é piedoso. E quando Deus coloca, era 100%. Não, eu sou piedoso para a minha família, mas que eu não conheço, eu não sou piedoso. Não, ele era piedoso para com todos. E a Bíblia diz, além do mais, piedoso e temente a Deus, viu? E ele não era do povo de Israel, ele só ouvia falar de Jesus. As migalhazinhas que chegavam até o ouvido dele, ele disse, rapaz, vou aceitar esse Jesus. Enquanto o povo de Israel andava com Jesus, via os milagres de Jesus, via a libertação, via a cura, via Jesus andando por cima das águas, o povo rejeitou. Existem pessoas que não entra na igreja, não é evangélico, mas tem a fé muitas vezes maior do que a nossa. Mas eu vou lhe mostrar aqui na Bíblia que esse homem chamado Cornélio, ele estava precisando de um pastor. Quem conhece a história sabe o que eu estou falando. Deus disse, olha, mas você precisa de um pastor. Você congrega na sua própria casa, como muitos hoje estão fazendo isso agora. Chega na televisão, não vou para o culto hoje não. Telão lá, já assisti o culto, agora eu vou dormir. Você não pode fazer isso. Você não pode chegar na sua casa, assistir o culto em uma televisão e dizer que assistiu o culto. Então esse homem chamado Cornélio também, ele era um homem que não tinha pastor, mas ele acreditava em Deus. E a Bíblia diz que o próprio Deus disse, eu vou lhe dar um pastor para você, rapaz. Eu vou lhe dar um pastor. E a Bíblia diz que Deus deu um pastor a ele. E quem foi o pastor? Quem conhece essa história? Quem foi o pastor de Cornélio? Quem é que sabe? Pedro. Eu vou lhe mostrar aqui. A Bíblia diz que ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, viu? Ele ouviu falar de Jesus, falou para a filha, para o neto, vamos aceitar esse Jesus aí, rapaz. Esse Jesus de Israel, ele é verdadeiro. Enquanto eles rejeitaram, eu quero ele. E Deus começou a observar esse homem. Aí a Bíblia diz assim, e toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Homem completo. Era um homem piedoso, temente a Deus, família toda no Evangelho, e saía para fazer esmola para os outros. Ele de novo necessitado aí, vamos lá ajudar aquela coisa toda.
Homem mesmo que conheceu pouquinho de Jesus e botou em prática. E muitos de nós que conhecemos a Bíblia Sagrada. Quantos pastores aí, irmão? Quando chegar ao ponto de ser pastor, consagrado pastor, o que conhece Bíblia? Aí fala um bocado de bobagem. Já tem pessoas que não é evangélico e não faz tanta bobagem, mas que precisa de um pastor. Porque esse homem aqui, ele era piedoso, temente a Deus, a família toda, dava esmola, e a Bíblia diz mais no versículo 2, contínua oração a Deus. Todo dia aquele homem orava. Eu não sei se ele orava como Daniel 3 vezes ao dia, mas ele orava constante. Era um homem cristão completo, mas sem igreja. Deus disse, mas você precisa de um pastor, rapaz. Ficar só em casa, porque infelizmente muitos estão fazendo essas coisas. Não, irmão, não precisa ir para a igreja não. Eu sou um cara piedoso, eu sou um cara temente a Deus, toda a nossa família também é cristã, nós fazemos reunião na nossa própria casa, eu sou pastor da minha família, eu faço esmola, eu faço contínua oração. Deus disse, não, você precisa de um pastor. Aí o versículo de número 3, este quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio! Esse homem estava orando a hora 9 do dia, 3 horas da tarde, e ele estava orando, ali orando, a Bíblia diz que aparece um anjo, para orientar mais ele, para levar ele para a igreja de Pedro, porque ele precisava de uma igreja. Não vem dizer para mim que congregar em casa é de Deus, não. Que Deus? Por que foi feito templos? Para reunião, calor humano. Através de um louvor, Deus fala com você. Através da palavra, Deus fala com você. Aqui é calor humano. Agora em casa não tem como. E a Bíblia diz que ele estava orando às 3 horas da tarde. Aparece um anjo diante dele. Ainda chamou ele pelo nome, Cornélio. A Bíblia diz no versículo 4, o qual fixando os olhos nele, e muito atemorizado, com medo, disse-lhe, que é, Senhor? Disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Deus disse, olha, é um gentil. Eu mandei Paulo pregar, ele aceitou, e eu disse que eles iam aceitar, viu, Paulo? Ó, já um aí, ó, Cornélio aí com a família, enquanto muitos me rejeitam, outros aceitam. Meu Deus e meu Pai. Aí o anjo falou assim, olha, eu assisto diante de Deus, eu sou um anjo. Eu quero lhe dizer que Deus está olhando as suas orações. Deus está vendo as esmolas que você está fazendo. Deus está vendo que você é um homem piedoso. Deus está vendo que você é um homem temeroso a mim. Porque Deus vê tudo. Pode ser coisas boas ou coisas mal, Deus vê tudo. Aleluia! Aí o versículo de número 5. Agora, pois, envia homem a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. O anjo disse, olha, agora você vai precisar de um pastor, rapaz. Ele, não achar um pastor na onde? Eu disse, olha, eu sou o anjo de Deus. Você vai enviar 3 dos seus soldados para um lugar chamado de Jope. Ele poderia dizer assim, mas anjo, como é que você sabe? O anjo disse, pode ir lá em Jope. Você vai procurar pelo homem chamado Simão, que tem sobrenome Pedro. Então o nome de Pedro era Simão, o sobrenome era Pedro. Agora nós chamamos de Pedro, mas é o segundo nome. Aí pronto, no versículo 6, e este hospedado com um certo Simão, ele está hospedado, Pedro está hospedado na casa de um certo Simão curtidor. Imagine, velho, um anjo falar com você, vai em Jope assim, será que é verdade? Eu vou seguir isso aí mesmo. Mas irmão, quando o Espírito Santo ele fala tão profundo. O que acontece é, quando o anjo fala, Deus fala, o Espírito Santo fala, ele não fala como eu estou falando aqui agora.
Ele fala, irmão, na sua mente, no seu ouvido, mas só que é tão leve a voz, que você pensa que é sua mente falando com você. Eu não sei aqui o caso de Pedro, se o anjo falou assim verbalmente com voz, mas Deus fala de maneira tal, no nosso ouvido, de tal maneira, quando é uma revelação mesmo, uma revelação, Deus fala assim no nosso ouvido assim, bem claramente, ó, ore por tal pessoa. Uma certa vez aconteceu aqui, que eu estava trabalhando, aí Carlos tinha parado no hospital, o genro da irmã, né, parado no hospital, isso 3 horas da tarde, mas eu estava trabalhando, nessa época eu estava trabalhando de dia, e agora estou à noite. Aí eu trabalhando de dia. Quando chegou de noite aqui na igreja, eu comecei a orar. Aí eu falei assim, peguei o microfone e falei assim, meu Deus, tome Carlos nas tuas mãos, meu Deus, tome aí os olhos dele, meu pai. Mas quando eu falei os olhos dele, a irmã Odete está presente, ela falou no ouvido de Valentina, Valentina, vá lá falar com o pastor, para orar por Carlos. Quando Valentina chegou aqui no meio da igreja, eu aí falei, oh Deus, tome Carlos nas tuas mãos, dos olhos dele. Valentina pegou e voltou. Aí o Odete falou assim, Luiz Carlos, você sabe o que aconteceu? Eu digo, foi o quê? Rapaz, eu mandei a Valentina falar com o senhor, parar a sua oração, para o senhor complementar falando sobre Carlos. Quando o Valentina chegou no meio da igreja, eu aí liberei a palavra. Aí, rapaz, é de Deus mesmo. Então, quando Deus fala, irmão, é uma voz muito suave. Eu não sei o caso aqui desse homem, mas esse homem aqui seguiu as ordens. Ele disse, tá bom. Ele está na onde, Pedro? O anjo falou, está em Jope. O nome dele é Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de um homem chamado Simão Curtidor, que tem sua casa junto ao mar. Deu a orientação toda. E ele dirá o que deves fazer. Ele vai lhe orientar mais ainda, porque você já está orientado pelo Espírito Santo. Você já é um homem piedoso, um homem que temente a Deus, sua casa todo mundo serve a Deus, você dá esmola e você ora também continuamente. Agora ele vai lhe orientar mais ainda. Então você precisava agora de um orientador, você precisa agora de um pastor. Aí a Bíblia diz, retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado que estava ao seu serviço. Aí Cornélio, faça favor, meus 2 criados vêm cá, e mais um soldado chega cá, vocês vão agora fazer uma missão. Não falaram para ele que foi o anjo que falou, porque eles não iam acreditar. Tem pessoas que é incrédulo. Eu quero que você vá nesse endereço aqui, ó, em Jope. Você vai procurar um homem chamado Simão, sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de um homem chamado de Simão Curtidor, e a casa dele está junto do mar. Vá lá procurar. E há vários homens. Deus sabe o endereço, irmão. O endereço da sua casa Deus sabe. Deus sabe a sua necessidade. Deus conhece o seu nome, porque quando o anjo veio, ele chamou para o Cornélio pelo nome. Aleluia. Deus sabe a minha necessidade, a sua necessidade. Ele sabe o endereço. Aleluia. Oh, glória a Deus. Versículo de número 8, né? E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Disse, vai em Jope. Versículo de número 9. No dia seguinte, indo eles aos caminhos, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, a hora sexta. O soldado estava indo, junto com os criados, para ir para Jope. Aí Deus disse, ô Pedro, vai orar, rapaz. Pedro, sem saber que estava vindo pessoas ao encontro dele. A Bíblia diz que ele sobe o terraço da casa, na parte de cima, e a Bíblia diz que ele começa a orar a hora sexta, que significa 12 horas da tarde. Ele começa a orar. Aleluia. Versículo 10. E tendo fome, eis que comes. Enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. A Bíblia diz que ele estava com fome. Assim foi orar, né? Em jejum.
Porque existe oração que você faz, irmão, sem jejum, que você pode até expulsar um demônio. Mas existe demônio que só sai com oração e jejum. Então, quando Deus mandou ele orar, ele disse assim: por que Deus está mandando orar? Eu senti de Deus, eu vou entrar no jejum agora, às 3 horas, às 12 horas da tarde eu vou orar. E começou a orar no terraço da casa dele. Aleluia. E a Bíblia diz que ele teve um arrebatamento de espírito. Ele teve um arrebatamento, ele abriu os olhos, viu uma visão. E veio do céu, que descia em um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelos 4 pontas, e vinham para a terra. Quando ele olha para o céu, ele vê um lençol gigantesco. Ele disse: que lençol é esse aí, meu? Para fazer agora a interpretação disso aí. Ele vê um lençol grande, um vaso também muito grande, com 4 pontas, e vinha até a terra, estava vindo do céu gigantesco vindo. Versículo 12: no qual havia todos os animais, quadrúpedes, feras, répteis da terra e aves do céu. Nesse lençol e nesse vaso, viu um bocado de animal dentro. Aí o versículo de número 13: e foi dirigida uma voz dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Esse lençol gigantesco, esses vasos, esses animais dentro, você vai matar os animais e vai comer. Aí Deus falou com ele assim, ó. Mas Pedro disse-lhe: de modo nenhum, Senhor. Que negócio é esse? De modo nenhum. Nem o, porque nunca comi coisa alguma imunda. Ele falou para Deus: Deus, mata aí e come. Ele disse: não vou comer não. Por que ele disse que não ia comer? Porque os animais que estavam ali, que eram os répteis, o que mais? Aves do céu, quadrúpedes, que eram os bichos de 4 patas, né? E feras, animais. Porque se você for ler no livro de Levítico 11, tem um relatório lá de animais. Animais aonde foi escrito ali em Levítico por Moisés. E Moisés fez aquele relatório: ó, esses animais podem comer, o daqui não pode. O daqui pode, o daqui não pode. O daqui pode, o daqui não pode. Então, o que estava dentro do vaso, com um lençol grande, eram os animais que não podiam comer. Aí ele disse assim: coma. Ele disse: não vou comer não, porque em Levítico está escrito que eu não posso comer. Deus disse: coma. Ele sem entender ainda. Mas Deus não estava falando de animais. Deus estava falando do ser humano. Quando Deus purifica uma pessoa, já está purificado. Se Deus libertar uma pessoa, não queira lembrar o passado daquela pessoa. E pessoas vão querer até lembrar o seu passado para poder lhe magoar. Mas diga assim: Deus me purificou e deixou de lado o meu passado. Ei, isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Estou a semana toda meditando nessa passagem aqui. Porque para pregar tem que estar lendo direto. Aleluia. Aí Deus disse assim, pela segunda vez, versículo 15: segunda vez ele disse a vós: não faças tu comum o que Deus purificou. Sim, o Senhor purificou o quê? Os animais, mas está escrito que não pode. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher do céu, e o vaso voltou. Ele ficou assim, confuso. Eu não entendi nada. O que foi esse vaso aí, cheio de animais? Para eu comer? Deus mandou comer uns animais imundos. E eu falei com ele que eu não ia comer não. Quando ele acabou de falar isso, no versículo 17, estando Pedro duvidando entre si, acerca do que seria aquela visão. Ele: não estou entendendo nada dessa visão aí. E que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta da casa dele, perguntando pela casa de Simão. Apareceu 3 homens imundos.
irmão, eles eram gentio. Você conhece a história de João capítulo 4, onde a mulher samaritana tirava água constante? Jesus disse: olha, eu quero vocês, vai comprar pão lá, vá. Porque Jesus queria conversar com aquela mulher a sós. Quando eles chegaram de lá para cá, viu Jesus conversando, talvez não quis dizer assim: como que pode? Jesus está pregando um pão a samaritana. E Jesus não faz acepção de pessoas. E Jesus ganhou a alma daquela mulher, falando a vida dela toda, e ela falou para todo mundo: rapaz, aquele é o Messias. Aleluia. Jesus também pregou para o gentio. E a Bíblia diz que quando ele desce do terraço, a Bíblia diz que tinha 3 homens na porta dele esperando ele. 3 homens esperando ele. E perguntou, já ter perguntado aqui, a Simão, o curtidor, né? Simão? O Simão curtidor, que estava na casa de Simão curtidor? Oh, glória! E está na casa de Simão, o curtidor. Simão, Deus mandou, o Cornélio mandou vir aqui e disse que Pedro está na sua casa, eu quero conversar com ele. Não errou a casa não, o endereço foi certo. E quando Deus manda, irmão, o endereço é certo. A vitória é certa, quando Deus manda é certa aquela vitória. Derou-te na face, é certo. Aleluia! E chamando, perguntou Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava aqui. E Simão curtidor disse: Pedro, desce do terraço aí, pá. Tem 3 pessoas lhe procurando aí. E pensando Pedro, naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 homens te buscam. Aí Pedro disse assim: pô, essa visão mata e come. E agora aparecem esses 3 homens aqui que não é do povo de Israel, são gentios, eles são impuros, e Deus está mandando matar. Ele deduziu assim: ah, rapaz, o que Deus estava falando era que os animais que eram impuros, está falando do ser humano, que ele purificou esses 3 e purificar mais ainda, e ele não podia mais julgar. Levantando-se, pois, desceu e vai com ele, não duvidando, porque eu os enviei. O Espírito Santo falou assim: olha, eu estou falando com você, levante e vá com eles. Pedro obedeceu a voz do Espírito Santo e foi com 3 pessoas que ele não conhecia, irmão. E aqueles homens guiaram ele até a casa de quem? De Cornélio. Aleluia. Vá com ele. E a Bíblia diz que no versículo 21, e descendo Pedro para junto dos homens, que ele fora enviado por Cornélio, disse-lhe: eis que sou eu a quem procura. Qual é a causa? Por que estáis aqui? Pedro disse: é você que me procura? Eu sou Pedro. Por que vocês me procuram? Aí eles disseram no versículo 22, e eles disseram: Cornélio, o centurião, o homem justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de todas as nações dos judeus, foi avisado por um santo anjo de Deus, que é um anjo, né? Um santo anjo, para que te chamasse à sua casa e viesse e ouvisse as tuas palavras. Você vê que até os próprios soldados, um soldado, e os criados assim: não, rapaz, é um homem chamado Cornélio, um homem que é justo. A pessoa precisa reconhecer que nós somos justos. A pessoa precisa reconhecer que nós somos o quê? Temente a Deus. E a Bíblia diz que ele é um bom homem que dá bom testemunho às nações. Um homem perfeito era Cornélio, e todo mundo via isso. Você vê que ele ganhou a família toda para Jesus, irmão. O testemunho dele ganhou os soldados, até os soldados falavam bem dele, até os criados falavam bem dele, não via um defeito naquele homem totalmente reto diante de Deus. Aleluia! Aí ele diz assim: olha, esse homem chamado Cornélio, ele mandou lhe chamar para você ir lá na casa dele, porque ele quer ouvir as tuas palavras, ele quer ouvir a pregação sua,
Ele quer agora aceitar a Deus, porque ele já tem Deus, mas ele quer agora um pastor e quer que você me dirija a ele agora para a eternidade. Oh, glória a Deus! Então, chamando para dentro, o recebeu em sua casa. E no dia seguinte foi Pedro com ele, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Pedro levou uma comitiva. Pedro disse: eu vou na sua casa. Vamos passar aqui a noite aqui, e de manhã eu vou lá na casa de Cornélio. E no dia seguinte, e no dia imediato, chegaram a Cesareia. Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Rapaz, imagina. Cornélio, sabendo que Pedro estava vindo, a Bíblia diz que ele estava esperando, convidou as pessoas vieram, convidou também os parentes, e os parentes vieram, convidou os amigos íntimos, e eles vieram. Se ele não fosse um homem de bom testemunho, ninguém vinha. Eu louco, é pedaço. Eu vou tomar para mim, o que eu vou falar agora. Se eu não convidar, as pessoas não vão vir. Eu vou tomar para mim. Se você não convidar, as pessoas não vão vir. Mas se você é uma pessoa de bom testemunho no seu bairro, as pessoas vão vir, mas se não for, não vai vir. Ô, labacanda sube, acanda sube. Aleluia! Mas esse homem preparou a casa dele. Chamou os amigos íntimos, chamou os parentes, os convidados, e estava todo mundo lá reunido, esperando quem? O pastor Pedro. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio, recebeu-lhe, prostou-se aos seus pés e adorou. Você vê a reverência, né, rapaz? Pedro disse, Cornélio disse: é Pedro? Ô, meu Senhor, uma reverência. Não é o pastor Pedro, aí não é qualquer pessoa não, pô. Aí é o pastor Pedro. Eu quero que vocês me mostrem a igreja dos quatro cantos do mundo, só o Brasil, onde as pessoas têm essa reverência com o pastor. Não tem. A pessoa não tem essa reverência com o pastor. Trata o pastor como se fosse qualquer pessoa. Está entendendo? Mas o pastor não é qualquer pessoa. O pastor é orientador, não é isso? Orienta as pessoas, mas as pessoas não procuram orientação do pastor. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não pede orientação nenhuma. Você vê que quando esse Cornélio viu Pedro, ele dobrou o joelho. E eu creio que foi somente ele, todo mundo dobrou o joelho, viu o homem chegar, o homem aí, dobrou o joelho. E Pedro deve ter repreendido, né? Vamos continuar lendo aqui. Pedro deve ter repreendido ele. Disse assim: não, rapaz, eu sou somente um servo de Deus, mas obrigado pela reverência. O candomblé mesmo, irmão, eu nunca fui, mas você vê pessoas falando e você vê. Quando o pai de santo está ali, o pessoal chega, ô meu Senhor, aquele respeito, meu. É o guia dele espiritual. O que o pai de santo manda fazer, eles vão lá e eles fazem. Mas o pastor muitas vezes até prega e as pessoas não querem seguir. O pastor faz assim, faz assim, faz assim. Não, pastor, Deus colocou no meu coração outra coisa. O Velho Testamento, irmão, Deus só falava com duas pessoas. Deus falava com o profeta, e o profeta passava para o pastor. O sacerdote, Deus também falava com o sacerdote, e o sacerdote passava para o povo. Então tudo aquilo que o pastor lhe fala, baseado nas escrituras, é para você seguir. Não é isso? Para seguir. Ai, Jesus, meu Pai. Você sabe que nem todo mundo gosta das minhas pregações? Aconteceu um caso aqui na igreja que só Jesus Cristo. Pessoas disseram que não gostam de mim. Quando eu fui ver, não, foi... É porque você prega o seu jeito de pregar. Está na Bíblia, pô. Aí o versículo ali, está tudo ali. A explanação está tudo ali. A pregação é minha. É a missionária que prega, é dela a palavra? É a palavra do evangelista?
A palavra é minha? Se está rejeitando a palavra, está rejeitando quem? O próprio Deus. Aleluia. Oh, glória. E todos que saíram daqui, nenhum está de pé. Não vou citar o nome de ninguém. Nenhum está de pé. Porque a palavra é dura, irmão. E confronta mesmo. E confronta até a mim. Por isso que eu falei assim, ó. Para poder a pessoa vir para a igreja, o primeiro é a chamar. Tem que ser eu. Vamos lá? Para nós encerrarmos. Aleluia. Versículo 26. Mas Pedro levantando, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Levante-te, rapaz. Eu sou homem, eu sou igual a você. Pai. Não, mas o senhor é o pastor Pedro. Tem que reverenciar. Não, aceita até a reverência. O respeito. Mas não se dobra diante de mim, não. Pedro repreendeu logo ele. E falando ele entre outros, chamou muitos que ali se havia ajuntado. E disse-lhe: vós sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se estrangeiro, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Pedro disse: vocês sabem muito bem que eu sou judeu e não posso estar junto de vocês, não posso pregar para vocês, mas só que Deus mandou eu vir aqui. E ele falou assim: e não, o homem chame nenhum de imundo. Ele disse: rapaz, aqueles animais que Deus estava falando, era esse povo aqui, que para nós é imundo, mas para Deus, Deus purificou ele. Ele começou a entender a visão. E por isso, sendo chamado, vim sem contradizer pergunta. Pois, povo, que razão mandaste chamar-me? Disse-lhe Cornélio: há 4 dias estava em jejum, até a hora, orando em minha casa, a hora 9, que era 12 horas. Ele começa a contar a história dele. Ele disse: rapaz, ô Pedro, ô Cornélio, vocês que estão aqui, eu estava orando no terraço, e depois chegou o seu soldado e 2 criados me procurando, e quando eu estava orando lá, eu vi uma visão, que era os animais, aquela coisa toda, e Deus disse que purificou. E outras palavras chegou para o povo e disse assim: ó Cornélio, Deus purificou todos vocês, e eu não posso chamar mais vocês de imundo. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, e disse-lhe: Cornélio, a tua esmola foi ouvida em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está hospedado em casa de Simão, curtidor, junto ao mar. Agora esse Cornélio falando para Pedro: rapaz, o bicho estava orando, e Deus mandou ir na sua casa. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir agora, pois estamos todos presentes diante de ti, para ouvir as tuas palavras. E abrindo Pedro a boca, dizia: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Pedro disse assim: rapaz, Deus não faz acepção de pessoa, não. Aí o versículo 35: mas que lhe é agradável aquele a quem qualquer nação temer e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel anuncia a paz por Jesus Cristo, esse Senhor nosso. Esta palavra, vós sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas essas coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram e penduraram no madeiro. Só falta 3 versículos aqui para encerrar. Ele diz assim: ó, estando ressuscitados, então ressuscitou Jesus, Deus, o 3º dia, fez que se manifestasse, mas todo o povo, mas a testemunha que Deus antes ordenara a nós, começaram, comemos e bebemos, juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E os mandou pregar ao povo e testificar que ele é Deus,
constituído vivo e dos mortos. Para encerrar, irmão, a Bíblia diz que quando Pedro acaba de pregar para ele, todos foram batizados com o Espírito Santo. Aí Pedro disse assim, rapaz, aí Pedro voltou lá para Jope e disse assim, rapaz, eu fui pregar lá na casa de Cornélio, todo mundo foi batizado com o Espírito Santo. Eles começaram a dar risada, eles assim, rapaz, então Deus, Ele está com todos da face da terra. Labassura e Candaraia, aleluia. Deus não veio somente para o povo de Israel, Ele veio para todo aquele que invocar a Ele. Continue invocando, porque Deus, a mesma promessa que tem com o povo de Israel, tem com você também, e a sua glorifica o nome do nosso Deus.